Boa noite a todos que nos acompanham, você internauta, você, onde você estiver, você aqui na sala de aula, aqui na Universidade de São Francisco, na sua casa, você no lugar onde você se situa agora acompanhando o festival Cultura da Paz. Festival Fest significa sejam bem-vindas todas as experiências. Sejam bem-vindas todas as propostas, todo o conhecimento. Cultura é a transformação do natural, da vivência, que tem que ser realmente trabalhada, burilada, para gerar um horizonte muito grande de experiências de conhecimento. E a paz é a grande missão da nossa universidade, uma educação libertadora, uma educação para a paz. E nós, nessa noite, nesse debate e nessa apresentação, nós queremos mostrar o diálogo da grande experiência da pluralidade cultural e da pluralidade religiosa, temas tão importantes para o nosso mundo. E aqui a mesa, depois elas vão se apresentar, a professora Tânia, Jamile, eu, Frei Vitório, e eu gostaria de começar dizendo que trabalho aqui na universidade, no núcleo de pastoral e também como vice-presidente da mantenedora Casa Nossa Senhora da Paz, a Ação Social Franciscana. E a minha área é a teologia espiritual. E dentro da teologia espiritual e dentro do pensamento da espiritualidade que hoje realmente abre uma visão muito grande da experiência, sobretudo da experiência religiosa, eu gostaria de colocar para vocês hoje a primeira parte do nosso tema, que é o pluralismo religioso. É um bloco de ideias para a nossa reflexão. Eu gostaria de começar citando, então, o tema, como tema e como inspiração, como, vamos dizer assim, um motivo condutor do nosso tema, a frase do poeta e místico oriental Rumi, quando ele diz: de toda parte chega o segredo da experiência de Deus. E gostaria de lembrar, até como uma introdução, que um dos paradigmas modernos mais evidentes hoje é exatamente este. Há muito mais verdades presentes no conjunto das religiões do que nos dogmas isolados de cada uma delas. Os caminhos que levam a Deus são pontuados pela riqueza da pluralidade. Deus é plural, o amor é plural. E nós queríamos lembrar que a pluralidade dos caminhos que nos levam a Deus continua sendo um desafio. É um desafio, porque não é mais possível pensar que uma única tradição religiosa seja capaz de dispor sozinha da verdade única sobre Deus. Religião é apenas um fragmento da busca insaciável desse mistério de Deus. Mas cada religião, ela é portadora de uma singularidade muito, muito, muito específica. E não há como reconhecer a importância desse tema, do pluralismo religioso, no tempo atual. Mas isso não é muito tranquilo. Porque as tradições religiosas, sobretudo segmentos cristãos, têm muita dificuldade em reconhecer a sua positividade, a positividade do pluralismo, e criam muita resistência ainda e um certo desconforto em suas identidades já muito instauradas, porque se entende únicas e exclusivas. O pluralismo religioso não deve ser abordado como algo negativo ou problemático, mas sim como expressão mesma da vontade de Deus. Deus necessita da diversidade das culturas, da diversidade das religiões, para melhor manifestar o quê? A riqueza da verdade. Deus não está na monotonia das uniformidades. Ele mesmo não se repete. A beleza da unidade, das diferenças de suas obras maravilhosas que nos circundam, já falam por si só da sua grande verdade. Então eu queria colocar como um primeiro ponto o pluralismo religioso como argumento.
Deus é tão rico e expressivo e tão acima de determinações para poder ser esgotado na sua plenitude por uma determinada tradição de experiência religiosa, que até por ser determinada já é por si limitada. Então voltemos à ideia expressa na introdução desta reflexão. Há mais verdade, e no caso aqui verdade religiosa, em todas as religiões, no seu conjunto, do que numa única religião, o que também vale para o cristianismo. Existem, pois, aspectos verdadeiros, bons, belos e surpreendentes nas múltiplas formas presentes na humanidade de pacto, de aliança, de compromisso, de encontro e entendimento com Deus e da compreensão do sagrado através da experiência religiosa e espiritual. A humanidade e a criação estão sempre envolvidas e abraçadas pelo mistério sempre maior. Então não há como fugir do impacto da presença espiritual e sua dinâmica de universalidade. Há uma imensa variedade das automanifestações de Deus na história. As teofanias, isso é, revelações de Deus, revelações teológicas, sucedem-se, modificam-se constantemente. Aqueles que não conseguem perceber a presença de Deus e o alcance universal do mistério sempre maior, são incapazes também de reconhecer a verdade salvífica de outras tradições religiosas. Salvífica aqui entendida como salos, o sadio da existência. A saúde que vem das forças interiores, que vem da força espiritual e religiosa. Deus se manifesta em todas as coisas. As coisas não são Deus. Ainda que a tradição panteísta grega insista nessa verdade. Mas ele está em todas as coisas. Isso é o panenteísmo. O panenteísmo é muito mais uma tradição que se aproxima mais daquilo que a nossa universidade aqui tem como princípio pedagógico, que é o jeito de compreender a vida de um modo franciscano. O jeito franciscano é panenteísta, isto é, Deus está em todas as coisas. Tudo não é Deus, mas Deus está em tudo, e tudo está em Deus, por causa da criação, pela qual Deus deixa a sua marca registrada e garante a sua presença permanente na criatura. Isso nós chamamos de providência. A criatura sempre depende de Deus e o carrega dentro de si. Deus e mundo são diferentes. Um não é o outro, mas não estão separados ou fechados. Estão abertos um ao outro. Encontram-se mutuamente implicados. O mundo, com toda a sua beleza, com toda a sua expansão de obras e detalhes e nuances da existência em todo ser criado, revela a beleza esparramada de Deus. E se todos esses detalhes da existência são diferentes, é para poderem se comunicar e estarem unidos pela comunhão e por uma mútua presença. Então aqui eu gostaria de colocar para vocês ouvirem uma música de Celso Viáfora, um dos grandes nomes da música popular brasileira, talvez não tanto conhecido por causa do mercado, ele não é tanto ligado assim a uma mídia mais mercadológica, mas é um grande compositor. Então, com letra e música de Celso Viáfora, vamos ouvir a música A Ostra e a Hóstia, que mostra, por exemplo, essa verdade presente na beleza da criação, né? Que como uma teia, um enrendeamento de teia, nós vamos bebendo na única fonte para viver uma única experiência. Vamos ouvir então a canção. A concha criou a ostra, índio comeu a ostra, de certa forma engoliu o mar. A ostra é sua hóstia,
Quem foi que disse que os índios não tinham Deus? E eu queria agora partir para o segundo ponto, algumas manifestações do pluralismo religioso. A modernidade é plural, e isto provoca crise nas estruturas fechadas que são chamadas a sistemas abertos de conhecimento. Então, a velocidade da mídia, que gerou uma comunicação muito mais ampla, ela aproximou povos e culturas, e trouxe também uma consciência muito mais viva da pluralidade das religiões. Antes, religiões estavam distantes. Por exemplo, nós tínhamos uma dificuldade muito grande de entender as religiões do Oriente. Hoje elas estão aqui muito próximas de nós. Então isso trouxe uma proximidade inédita, até do cristianismo com as outras religiões. Então uma nova consciência, uma nova sensibilidade em face até valores espirituais e humanos de outras tradições. Crescem, por exemplo, os cursos de teologia e ciência da religião, ou ciência das religiões. Isso dá uma avaliação muito mais correta de todas as tradições. Surgem práticas celebrativas e culturais de diálogo interreligioso. E vamos ver também, num terceiro aspecto, a atuação do pluralismo religioso. O conceito de religião, ele vai ampliando como experiência religiosa. E esta experiência religiosa só tem sentido se for para contribuir para uma vida muito mais digna para a humanidade, para ajudar uma convivência mais humana, mais solidária, e levar a uma formação interdisciplinar profunda. Isso é muito importante para o pluralismo, uma formação interdisciplinar, uma formação muito mais holística. E dessa formação interdisciplinar e holística não pode ficar fora a experiência religiosa. A experiência religiosa tem que ajudar em alguns aspectos urgentes no mundo em que vivemos. Como, por exemplo, diante de um certo vazio existencial, olhar a vida e colocar de um modo muito mais forte a palavra de Deus e a espiritualidade como parâmetros de valores. E vocês estão percebendo que isso tem acontecido. A Sagrada Escritura, a Bíblia, está presente, não apenas lá numa estante exposta, aberta e nunca lida. Não. A Bíblia aberta significa um horizonte aberto, uma provocação para a existência. Nunca se falou tanto de Deus. A espiritualidade está em alta, de modo que hoje nós temos uma grande provocação, que é impossível o humano chegar à sua identidade mais plena sem um caminho espiritual. O Evangelho ainda é boa nova. Ele continua a ser uma notícia, uma bela e nova notícia e proposta como graça de amor que transforma quem acolhe, transforma quem recebe. Diante do grito dos oprimidos, e nós vamos ouvir isso aqui hoje nessa mesa de diálogo e de conversa, de debate, de proposta e de reflexão, diante do grito dos oprimidos, aumentar a sensibilidade para os que sofrem e são excluídos pelos megaprocessos. Diante de um consumismo exagerado que se alastra, nós precisamos de discernimento espiritual, até para chegarmos a uma moderação, a uma contenção e equilíbrio. É impressionante como o caminho espiritual e religioso ajuda a educar a humanidade numa correta visão do uso digno das coisas. Nós temos que lutar contra os falsos deuses do mercado e do consumo. O mercado hoje quer vender até uma ideia
de religião. E o mercado muitas vezes compra a alma da religião, a tal ponto que neoconvertidos são consumidores em potencial. Diante das necessidades materiais, diante das necessidades, por exemplo, que geram ainda no mundo a fome, nós precisamos de inspiração espiritual para uma presença que reparte a partilha. O progresso tem que vir acompanhado de um desenvolvimento social justo e solidário. Diante de possíveis conflitos, nós temos que ser pessoas de paz, de diálogo, dispostos a ir ao encontro das soluções. Diante da depredação da natureza, que alcança hoje níveis preocupantes, nós temos que fazer a nossa parte pela integridade da criação. Se dizíamos antes que Deus é plural na beleza das suas obras, como vê-lo então na depredação? Diante da mentalidade individualista e narcisista que gera clima de permissividade, que separa moral e fé, liberdade e responsabilidade, respeito e corporeidade, compromisso e relações duradouras, sejamos testemunhas de quê? De uma vivência humana com força espiritual incorruptível. Como? Imperativos éticos. Imperativos éticos. Respeito, doação gratuita, compromissos duradouros, justiça e uma visão muito mais integral da pessoa humana. Daqui a pouco aqui na mesa, a Jamile e Tânia vão colocar aspectos para nós que vão mostrar o que é preciso para esse cuidado integral da pessoa humana. Diante de uma religião vivida apenas com uma adesão pessoal, muita gente tem religião para o seu próprio umbigo, descompromissada, parcial, voltada para o seu ego, muito utilitarista. Uma religião adepta de espetáculos e mega shows, mas com fraco sentido de pertença. É muito fácil você vender milhares de CDs, lotar estádios, mas a sociedade mudou alguma coisa? Mudou o mundo? Então, nesse sentido, nós temos que ser testemunhas de uma grande pertença ao comum. Ter uma silenciosa profundidade pessoal, porém expressa no social. Hoje nós fracassaríamos socialmente, comunitariamente, até nas nossas atividades de realmente profética, de assumir um trabalho social, se nós não tivéssemos uma profundidade pessoal. Muito importante também a proposta do pluralismo religioso é esta: amar apaixonadamente a escolha religiosa que se fez. Amar apaixonadamente a sua religião, mas valorizar por demais a escolha religiosa dos outros. A questão da guerra santa é uma questão cultural, mas sem a dimensão do plural, da pluralidade. Diante da força da escola, nós estamos falando aqui a partir de uma universidade. Nós temos que formar integralmente a pessoa. Temos que ver o quanto a nossa universidade, no nosso caso aqui a Universidade de São Francisco, está ajudando a religião. Olhar mais a realidade dos povos. Propor um estilo de vida mais simples e descomplicado. Esse é o caminho das experiências espirituais e religiosas. E mesmo na crise política em que nós nos encontramos hoje, criar com todos os credos possíveis uma comunidade para refletir fé e política. Diante dos desníveis sociais, e é o que nós veremos na sequência dessa reflexão, administrar mais as fronteiras de exclusão que nos separam, homem e mulher, a questão de gênero,
a questão do masculino, do feminino, clérigo e leigo, rico e pobre. Temos que lembrar a Mia Couto, né? Que é triste uma nação que, em vez de produzir riquezas, produz ricos. Nós temos que administrar mais e procurar mudar essas fronteiras que existem entre cultura e natureza, alma e corpo, cidadão e imigrante, comunidade e sujeito, etnias e preconceitos. Vocês vão ouvir muito isso a partir da reflexão da Jamile. O mundo globalizado ele só tem fronteiras para o capital, que cria e corrompe o poder. E nós sabemos disso. Nós estamos assistindo isso, nós estamos vivendo isso no momento histórico do nosso país. E nós não podemos viver de um modo discriminatório e prepotente. Então, se existe uma ética moral, que ela também seja fundamentada numa ética com inspiração religiosa. E, como conclusão, eu gostaria de dizer que a nossa vida, a partir da experiência religiosa, seja sempre mais rica, que a descrição que alguém possa fazer a partir da igreja ou seita a que nós pertencemos, isso traz uma riqueza espiritual, uma riqueza de um humano profundo, divinizado, e uma riqueza de cultura religiosa, ao visível. Mas sabemos que a vida é feita sobretudo daquilo que não se vê. A presença do mistério, que é o suporte de tudo, que é a parte mais íntima das nossas escolhas, que é a mística interna que nós temos. Atitudes, sentimentos, afetos, fé, esperança, caridade. Que saltem para as nossas práticas e que tudo isso salte para os nossos relacionamentos. Eu quero concluir com mais uma música do Celso Viáfora, chamada Crença, para expressar o que acima a reflexão se propôs. Crença são as experiências que nós recebemos das tradições. Crença são os dogmas, a doutrina, a catequese, a teologia, a espiritualidade, os textos, a herança, essa ancestralidade religiosa. Mas fé é um caminho pessoal que eu tenho que fazer. E muitas vezes nesse caminho pessoal eu encontro com a multiplicidade das crenças. Mas tudo isso tem que me ajudar a ser um humano muito mais forte, melhor e mais divinizado. Então vamos ouvir Celso Viáfora e a sua música Crença. E aqui eu termino essa parte para darmos continuidade aqui à nossa reflexão. Vamos ouvir. A casa do Deus em que acredito é onde mora Nossa Senhora. Maomé ora com Jesus Cristo ao som ancestral dos tambores. Então, dando continuidade aqui ao nosso painel de debate e reflexão sobre a pluralidade cultural e religiosa, eu vou passar a palavra à Tânia. Ela mesma vai apresentar-se e também colocar para nós toda essa força, né, do tema dentro da expressão da diversidade, da cidadania. Bom, ela vai falar. Muito obrigada, Frei. Boa noite aos internautas, a quem nos acompanha. É um prazer muito grande estar aqui nessa mesa, né? Agradecer à Universidade de São Francisco pelo convite. Eu sou assistente social de formação, sou coordenadora do Programa Municipal de DST-AIDS e Hepatites Virais de Bragança Paulista e sou professora do curso de Serviço Social da Fundação de Ensino Superior de Bragança Paulista. O Frei Vitório já fez uma colocação em relação à pluralidade religiosa, né?
E, evidentemente, o meu enfoque é muito mais na pluralidade cultural. E o Brasil é um país rico em diversidade étnica, cultural, plural em sua identidade. Então, nós temos o índio, o afrodescendente, o imigrante, o urbano, o sertanejo, o caiçara, o caipira. Contudo, ao longo da nossa história, a gente verifica que tem existido um preconceito nas relações, e esse preconceito ele está expresso na discriminação e na exclusão social, que impede muitos brasileiros de ter uma vivência plena da sua cidadania. A pluralidade, ela enfatiza as diversas heranças culturais que convivem na população brasileira, oferecendo informações que contribuem para a formação de novas mentalidades, voltadas para a superação de todas as formas de discriminação e exclusão. Consciência de que essa realidade em que se vive é apenas uma parte do mundo complexo, fascinante, desafiador, na qual o elemento universal e definidor das relações intersociais e interpessoais não pode ser outra senão a ética. E quando se fala em ética, é impossível não falar dos fundamentos éticos, né? Então, uma proposta voltada para a cidadania, ela deve sempre preocupar-se com as diversidades existentes na sociedade. Toda vez que se constrói uma proposta de intervenção, ela não pode perder o foco, né, dessa diversidade. E, infelizmente, isso muitas vezes ainda acontece. É a ética que norteia e exige de todos nós, e da escola principalmente, né, e dos educadores, propostas e iniciativas que visem a superação do preconceito, a superação da discriminação. A contribuição da escola na construção da democracia é a de promover princípios éticos. Que princípios são esses? Princípios de liberdade, de dignidade, de respeito mútuo, de justiça, de equidade, de solidariedade no diálogo do nosso cotidiano, né? De encontrar formas de cumprir com o princípio constitucional que rege o nosso país, que é o princípio da igualdade e que exige uma sensibilidade para a questão da diversidade cultural. Se a gente não levar essa questão da diversidade, não colocar a diversidade cultural no primeiro plano, dificilmente nós conseguiremos a igualdade. E tem que ser através de ações decididas em relação a problemas gerados pela injustiça. Nós não podemos ficar simplesmente na identificação do problema, mas nós temos que ter propostas e ações decisivas que impactem diretamente o enfrentamento desses problemas, né? Sendo assim, a cultura pode assumir um sentido de sobrevivência, de estímulo e resistência. Quando valorizada e reconhecida como indispensável das identidades individuais e sociais, apresenta-se como um componente do pluralismo. Pluralismo esse próprio da vida democrática. Por isso, fortalecer a cultura de cada grupo social, cultural, étnico que compõe a sociedade brasileira, promover o seu reconhecimento, valorização e conhecimento mútuo, é fortalecer a igualdade, a justiça, a liberdade, o diálogo e, portanto, a democracia. O educador está sujeito a uma escolha, e essa escolha é inevitável, né? Ainda que muitas vezes essa escolha se dê de forma inconsciente, quanto a ser um agente privilegiado da expansão ou um agente da contração do preconceito e de toda forma de discriminação. Portanto, embora não caiba à educação isoladamente resolver o problema da discriminação e das suas perversas manifestações,
cabe-lhe atuar para promover processos, conhecimentos e atitudes efetivas que cooperem na transformação da situação atual. E aí eu aproveito para louvar a iniciativa da Universidade de São Francisco na realização desse festival da Cultura da Paz. Eu tenho a certeza que a universidade, com esse festival, abre um canal, né, permanente de enfrentamento de todos esses desafios que estão colocados para a educação. O preconceito, ele tem raízes profundas, né, tanto do ponto de vista psicológico, cultural, social. E ele é dirigido aos mais diversos alvos, nem sempre encontrados no campo cultural, ou como um reflexo exclusivo do campo cultural. Questões de gênero trazem seu bojo, e aí o Frei, inclusive na sua fala, né, abordou essa questão das mulheres. E o preconceito traz o seu bojo histórias de injustiça com as mulheres na sociedade brasileira, nas mais diversas dimensões da vida. Este ano, por exemplo, nós estamos celebrando, né, comemorando os 10 anos de existência da Lei da Maria da Penha, né? E é uma forma de garantir o mínimo de proteção, né? Que a mulher tenha uma voz, que ela tenha locais na nossa sociedade onde ela possa denunciar e receber a proteção necessária na violação dos seus direitos, né? Então, essa injustiça que acontece com as mulheres, ela está no cotidiano da vida privada, dentro do seu lar, dentro da sua casa, e também nas situações profissionais. A gente assiste uma disparidade, por exemplo, no mercado formal de trabalho, onde nós mulheres somos menos valorizadas quando exercemos as mesmas profissões dos homens, né? Então é um preconceito de gênero que está intrínseco, que mesmo antes da criança nascer ele já é expresso, né? Então é todo um planejamento, muitas vezes, que a família coloca quando está aguardando um novo ser, né, em cima de um menino e de uma menina. E no processo educacional, esse é muito reforçado, né, essa questão de desigualdade. Então, essas injustiças são frequentemente agravadas quando se manifestam em conjunto vinculados à discriminação por outros motivos. Então, a mulher é vitimizada, é discriminada, sofre preconceito, por exemplo, na questão da raça e etnia. Se é uma mulher negra, além dela ser mulher, ela é negra. Se pela questão cultural, pela exclusão socioeconômica, então os fatores são muitos, né? Uma reflexão que envolva a ética, a identidade sexual, a saúde e a pluralidade cultural poderá fornecer pistas preciosas para o professor no seu cotidiano. É preciso especial atenção para trabalhos voltados para a formação de novas mentalidades, voltados para a questão dos direitos universais da pessoa humana, da consolidação democrática do Brasil, da valorização de todos os povos, do pleno respeito a todo cidadão nas diversas esferas da vida, não só dentro da escola, mas na sociedade de uma forma geral. Existe uma proposta da Organização das Nações Unidas, né, da ONU, por intermédio das suas agências, que tem procurado trazer contribuições para que se desenvolva uma cultura da paz no âmbito das escolas, né? E escola em lato sensu, né? Desde a escola infantil até o ensino superior, baseado em trabalhos sobre a tolerância, o conceito adotado pela ONU como um marco referencial no processo de construção do entendimento, do respeito mútuo, da solidariedade. O corpo também é construído culturalmente, né? Então, além de exigir uma linha coerente entre o órgão sexual e o gênero, as normas também exigem que as pessoas
desejem uma pessoa do sexo oposto, né? Uma pessoa do sexo e do gênero oposto, né? E ainda que ela pratique sexo com essa pessoa. Isso permite dizer que a sociedade exige uma linha coerente entre sexo, gênero, desejo e prática sexual. No entanto, muitas pessoas, nem todas as pessoas, né, elas têm determinado o órgão sexual e elas têm determinado o órgão sexual e elas não se identificam com o gênero atribuído àquele órgão sexual. Pessoas desejam e não praticam, ou praticam e não desejam, o sexo com seus parceiros. E esse entendimento é um entendimento que é necessário. Existe uma norma hegemônica na nossa sociedade que exige uma linha coerente entre sexo, gênero, desejo e prática sexual. Mas inúmeras pessoas não seguem essa imposição. Quanto mais a pessoa fugir dessa linha, mais violência ela sofre, pois as demais pessoas estarão a postos para fazer com que ela entre no trilho, né? O que foge do dito normal, daquele comportamento que a sociedade impõe como normal, quanto mais ela foge desse comportamento, mais ela vai ser estereotipada, mais ela vai sofrer preconceitos e discriminações e menos acesso ela terá, inclusive, aos serviços, né? Sejam eles de saúde, da educação. E aí eu queria pegar um exemplo até, que é o caso das travestis e das transexuais, né? Muitas vezes, essa parcela da nossa população, para ela só resta, por exemplo, ter como profissão algumas profissões que a sociedade impôs e aceita essas pessoas, né? Elas saem da escola muito precocemente por conta da discriminação que elas sofrem na escola, o acesso aos demais serviços, e aí eu inclusive os serviços de saúde, elas são discriminadas. O Estado de São Paulo, a gente tem, né, lei que garante, por exemplo, a utilização do nome social para as pessoas transgêneros, e a gente vê ainda que muito pouco dessa lei é cumprida, muito pouco é utilizado. Então, expor essas pessoas a situações vexatórias, de constrangimento, infelizmente, ainda é muito frequente no nosso país, né? Essa linha, né, coerente é motor da heterossexualidade compulsória e da heteronormatividade. Se a gente quiser combater a falta de respeito à diversidade sexual e de gênero, é fundamental desconstruir essa linha. Se nós não desconstruirmos essa linha, dificilmente nós conseguiremos caminhar na questão da garantia de direitos. Fundamentalmente, nós somos resultado da nossa cultura. E é ela quem lê, elabora e reelabora constantemente as nossas identidades, querendo ou não. Por isso, se hoje temos uma cultura homofóbica, machista, misógina, racista, adultocêntrica, urbana, amanhã a gente pode ter uma cultura que respeite, festeja e aprenda com as diferenças. E é essa sociedade que a gente busca, né? Então, para terminar, eu gostaria de deixar um pensamento para reflexão, que é o seguinte: temos o direito de ser iguais quando as diferenças nos inferiorizam. E temos o direito de ser diferentes quando a igualdade nos descaracteriza. Muito obrigada. Bom, obrigado, professora Tânia. Dando continuidade, então, aqui a nossa mesa de reflexão, a nossa mesa de debate sobre o pluralismo cultural, pluralismo religioso. Na primeira parte nós tivemos então o pluralismo religioso.
Na segunda parte, a professora Tânia nos colocou a questão do preconceito, das relações de discriminação e exclusão social. E agora nós teremos, com a Jamile, uma parte muito importante, que é a questão da etnia, a questão racial. Isso é tão forte em nossa história. Então, com vocês, a Jamile, ela mesma vai, então, se apresentar. Muito obrigada, Frei Vitório, pela apresentação. Bom, eu sou a Jamile, eu sou aluna do 3º período do curso de Medicina aqui da Universidade de São Francisco. Atualmente eu faço parte do coletivo Negrex, que é o coletivo de negras e negros estudantes de medicina no Brasil. E eu gostaria de agradecer a todos os internautas que estão acompanhando e à Universidade de São Francisco pelo convite. Bom, eu tentei pautar a minha fala na invisibilização e no apagamento da cultura afro no Brasil e como a educação formal ela acaba colaborando para o estabelecimento dessa realidade. No que tange os aspectos da natureza cultural relativos ao negro, é necessário contextualizar o mesmo desde a sua captura da África e o processo de escravização em solo brasileiro. E partindo do pressuposto que o negro não teve a sua autogênese no navio negreiro e que a sua gênese não se deu, não se inicia com a escravidão, a história ocultou e omitiu informações acerca da África e da cultura do seu povo. E esse desconhecimento, somado a uma carga negativa ideológica acerca da África em nossas falas cotidianas e nas impressões negativas que são sedimentadas e perpetuadas ao longo dos séculos, tem explicação no modo como esse continente nos foi apresentado durante toda a nossa história de vida e nos bancos escolares, e através de informações equivocadas e simplistas. Conclui-se que os estudos nas escolas do Brasil elas se apresentam pouco generosos com relação à trajetória dos negros no nosso país. Não exatamente por omissão, mas pela ausência da conscientização de que o negro foi importante para o Brasil, de que a sua cultura deve ser preservada e conhecida, além de que a cultura afro-brasileira é de todos os que vivem neste país. Os espaços, eles ainda não estão devidamente preenchidos por essa parcela da população, que segundo os últimos censos informam que a população brasileira é composta por cerca de 54% de negros. Nós somos um país rico em diversidade cultural, isso poucos se atrevem a discordar, e isso é consequência de uma colonização construída por diversos povos. Mas a história do negro no Brasil, contada nas escolas e em sua maioria, ela limita-se por descrever o período da escravidão e os horrores do caminho percorrido por esse povo, e menciona-se muito superficialmente a cultura afro-brasileira e a tradição negra no país. É claro que para falar sobre a cultura afro-brasileira, não se poderia deixar de mencionar o período escravo, que se constituiu numa mancha difícil de apagar da nossa história, e é impossível se falar também sobre a cultura dos negros, sua passagem pelo Brasil e os seus dias atuais, se ele não for escrito sobre as consequências da escravidão. E mesmo após a abolição da escravidão no nosso país, em 1888, houve uma tentativa de corrigir a nação brasileira pelo branqueamento fenotípico. Quando nós analisamos a imagem do negro no país, nós somos confrontados por uma gama de estereótipos que se repetem há séculos e são reforçados. O negro ele já era visto como perigoso, um elemento nocivo para a sociedade, desde quando foi inicialmente escravizado. O batismo nos navios negreiros era uma forma de se tentar humanizá-lo em uma sociedade que confundia os valores cristãos com a essência do humano. Os africanos que foram trazidos para o Brasil, eles eram de povos diferentes, com culturas diversas, e uma maneira de controlá-los era separando-os, evitando assim que eles se organizassem e se rebelassem continuamente. Além disso, com essa separação, também se esperava que a identidade étnica fosse anulada, o que de certa forma acabou acontecendo. E não apenas houve uma tentativa de invisibilizar os elementos culturais da população negra, mas também houve todo um apagamento da participação dos negros nos acontecimentos sociais do país.
Os movimentos de resistência à escravidão, apesar de ser apresentado na historiografia oficial como um fruto de uma parcela da intelectualidade branca e de outros brancos contrários à escravidão, eles foram protagonizados pelos próprios negros. A história do Brasil, registrada nos livros didáticos escolares, ele escamoteia o real papel dos negros na história política e econômica do país. Para exemplificar isso, é possível citar a maneira reduzida, como o papel dos diversos quilombos é ensinado, porque na maioria das vezes eles são apresentados aos estudantes somente sobre um aspecto, como um lugar onde os negros se refugiavam. Mas além dessa função de abrigar os escravizados fugitivos, os quilombos apresentavam uma estrutura democrática muito bem organizada, o que lhes proporcionava uma prosperidade social e econômica. E ainda sobre esse aspecto, é importante enfatizar que aqueles que ficavam próximos de cidade, eles estabeleciam relações comerciais com as mesmas. E um outro aspecto que merece ser destacado na história nacional é a resistência dos negros diante da escravidão. Isso ocorreu em diversas dimensões, tanto política, cultural e individual. Sobre essa última, há inúmeros registros de suicídios e abortos cometidos por negros e negras na tentativa de escapar da violência escravista que lhes impunham. A resistência no aspecto cultural, ela relaciona-se com a preservação das doenças, das danças, dos ritos religiosos, das lendas, dos fatores culturais que mantiveram mesmo diante das imposições dos senhores de escravos. Deve-se enfatizar que a cultura africana, conservada em território brasileiro, é um elemento constituinte da cultura do Brasil. E houve também várias revoltas urbanas, como os alfaiates na Bahia, a cabanagem no Pará e a balaiada no Maranhão, que a população negra foi protagonista. Eles lutaram contra as injustiças do regime vigente. E essas revoltas demonstram que a suposta passividade do escravizado em relação à sua condição foi uma construção ideológica usada para contribuir na elaboração da ideia de que o negro era um ser inferior. E tendo em vista os fatores históricos apontados sobre a população negra na sociedade brasileira, não foi surpresa que no período pós-abolição também se manteve a negação do sujeito negro como parte do processo de formação da nação brasileira. Porque quando a República é proclamada, quem éramos e quem gostaríamos de ser, tornou-se um problema a ser resolvido. O que fazer com o negro liberto? Esse já era um pensamento que rondava nas mentes pensantes do Império. Mesmo antes do fim do regime escravista, a população negra já era vista como um problema que necessitava ser resolvido depois de 1889. E é necessário lembrar também que houve a opção racional pelo branqueamento da população brasileira, com a escolha de imigrantes brancos para fazer o trabalho necessário para aquela fase do capitalismo. Essa opção pela mão de obra livre e branca foi uma escolha ideológica, cujas raízes elas estavam no racismo praticado no país naquela época. E essa tentativa de embranquecimento da população brasileira, ela revelava uma preocupação em formar uma outra nação, postulada na superioridade racial dos tipos brancos, desejando que a mestiçagem ela fosse tão intensa ao ponto de que o grande contingente da população negra que configurava o país na época, eram maioria, se diluísse, fosse embranquecendo. Assim, se aproximando do tipo ideal legitimado pelo contexto acadêmico europeu e norte-americano, que acreditavam na inferioridade biológica da maior parte da população brasileira e, consequentemente, na consequente superioridade da civilização ocidental. Todo esse processo de branqueamento do povo brasileiro, através da miscigenação e da imigração europeia, veio na tentativa da eliminação das ditas raças inferiores, respaldadas numa política eugenista que preconizava o tipo ariano como o ideal. Esse debate ele foi adquirindo nuances das mais distintas, assumindo discursos vários, culminando na década de 30 com Gilberto Freire. Nessa época ainda, há um deslocamento do conceito de raça para a cultura.
uma tentativa de resolver o problema da mestiçagem, dando agora um conteúdo positivo ao mestiço. O mestiço agora não seria mais visto como um ser degenerado ou atávico. E nesse período instaura-se o chamado mito da democracia racial. É como se houvesse uma convivência harmoniosa entre brancos, indígenas e negros, mas isso limitava-se ao campo da ideologia apenas, porque as hierarquias, as dominações, as explorações, as desigualdades e os conflitos sociais, eles continuavam lá, eles ainda existiam. E a discussão que antecedeu o 13 de maio, ao apontar a necessidade da imigração europeia, ignorava a contribuição dos escravizados para a economia da colônia, ou seja, havia um grande conhecimento acumulado por parte dos africanos e os seus descendentes no Brasil, cuja mão de obra ela poderia ser retreinada e utilizada nas fábricas e outros postos de trabalho criados pelo capitalismo urbano que se estabelecia no país, mas o argumento que foi usado é que o negro não só não sabia de nada, mas que também era incapaz de aprender, uma clara refutação da realidade. O que se viu foi que a população negra foi negada o acesso aos novos postos de trabalho pelo simples fato dela ser negra. Sem trabalho, sem ter onde morar, porque já havia sido expulso das fazendas e os outros lugares que havia habitado até o fim da escravidão, era visto como perigosa. Coube a ela, então, se ajeitar como conseguia, fazendo os trabalhos que nem os brancos brasileiros, nem os imigrantes queriam. Em outras palavras, a elite ela se abstinha da responsabilidade da situação dos negros e os responsabilizava pela pobreza, a qual era submetida por meio de argumentos refutáveis como a miséria, consequência da ignorância e preguiça dos negros. A população afrodescendente foi também negado o acesso à escola. Por quê? O discurso que o negro era incapaz de aprender ele foi legitimado. Por consequência dessa proibição, a diferença da escolarização entre a população afrodescendente e a branca ficou cada vez maior. E no âmbito escolar, a disparidade entre os negros e o branco estendeu-se, consequentemente, ao mercado de trabalho, porque os negros eles não tinham como competir de forma justa com a população branca. E não perdendo o ponto de vista que fazemos parte de uma sociedade racista, é possível afirmar que percebemos nas sociedades contemporâneas resquícios das soberanias econômica e cultural europeias, que influenciaram quase todas as nações até os meados do século XX. Assim, a tradição educacional e todo o seu material didático apresentado hoje em dia, eles ainda estão carregados de valores depreciativos, preconceituosos em relação aos povos e culturais não oriundos do mundo ocidental. Além disso, a omissão de dados históricos que denunciaram a crueldade cometida contra esses povos que foram dominados e que sofreram uma tentativa de sufocar as suas culturas. A reprodução dos valores eurocêntricos, consciente ou inconscientemente, e o atenuamento da brutalidade histórica servem de pilar para que haja uma desvalorização do que é ser negro no Brasil. Posso declarar com uma certa segurança que uma parte significativa das populações brancas e negras, elas ainda carregam a imagem dos afrodescendentes que está bem longe de ser positiva, porque a aceitação das coisas negras e do ser negro ainda está muito distante de acontecer. E essa aceitação foi defendida principalmente pelos participantes do movimento Negritude, um movimento que aconteceu na França, na década de 30. E quando a maioria dos afrodescendentes eles se enxergarem como tal, tendo orgulho da sua herança africana, por mais fragmentada que ela possa ser hoje em dia, haverá uma mudança de valores, porque as imagens e representações coletivas negativas que se tem dos negros na nossa sociedade, elas não só podem se modificar apenas pela lógica da razão, pela informação e informação, mas é preciso também descobrir e inventar técnicas e linguagens capazes de tocar no imaginário e nas representações que muito foram cristalizadas, que muito estão na estrutura profunda do psiquismo humano. Isso só será possível com a capacitação de educadores, mudanças nos currículos formais das escolas, transformação da nossa televisão, porque o negro hoje, quando aparece principalmente na mídia brasileira,
em novelas que atingem um grande público, eles ainda ocupam papéis subalternizados, são em papéis de criminosos, ou então as mulheres aparecem em posições de empregada domésticas, de babás e nunca em papéis principais. É uma contínua negação da participação do negro na sociedade, dele ocupar o espaço que lhe é devido. E trazer a história do negro para a escola é fundamental para contemplar todo o seu legado e abrir portas para a necessidade do brasileiro negro como sujeito e construtor da história desse país. Caso isso realmente seja feito, caso isso realmente aconteça plenamente um dia, haverá a celebração de ser negro, de orgulhosamente proclamar-se afrodescendente. Muito bem. Então, muito obrigado, né, por esse momento onde nós tivemos aqui um encontro abrangente de temas, até a partir também daquilo que a proposta da nossa universidade tem. Primeiro, o encontro entre a formação, a compreensão da existência através da ciência, do ensinamento, da produção do pensamento, de uma educação para a paz, uma educação libertadora. E por isso eu estou muito feliz de estar aqui falando até em nome, né, da instituição, da Universidade de São Francisco. Muito bom também ter a presença da Tânia, que representa a nossa extensão, né, porque ela tem a sua atividade ligada à comunidade de Bragança, às políticas públicas, às obras sociais também, dá aula, e é uma pessoa muito engajada, e é muito importante isso para nós, esse encontro entre a universidade e a sociedade. E é para nós também uma alegria de termos também uma estudante nossa, né? Colocando, né, instaurando em nós essa realidade histórica, para que a gente possa crescer como pessoas, valorizando a espécie, né, e não diminuindo a etnia. Então isso é muito importante, esse encontro, esse mundo, né, que não discrimina, que não afasta a única identidade que nós temos, porque nós todos fazemos parte de uma única raça, que é a raça humana, que é a espécie humana. Bom, nós tivemos uma boa interação com os nossos internautas, as pessoas que acompanharam esta mesa nessa noite. Certamente tem muitas perguntas, mas nesse momento eu gostaria até de, através da resposta a esta pergunta, considerar tantos questionamentos que estão aí nas mentes, né? E então, simbolizando essa interação com vocês que nos acompanharam, eu queria responder aqui pela mesa a pergunta da Marlene Salles. A Marlene Salles levantou uma questão sobre a perseguição e preconceitos. Perseguição e preconceito, sobretudo em relação às religiões de matriz afro. E a religião afro, que vem sofrendo, até aqui em nosso país, com o assassinato de zeladores de santo e a depredação dos templos. E ela pergunta, não só a minha opinião, mas eu acho que seria a opinião de toda a mesa aqui. Uma coisa é certa, nós não podemos involuir, nós temos que ser seres evoluídos. Ter preconceito e perseguição significa apequenar a força do humano, e essa falta de compreensão daquilo que esta noite se propôs, que nós temos que pensar a pluralidade, pensar que nós temos uma compreensão total da existência, uma compreensão total do humano, e uma compreensão muito mais total também da sua experiência de busca religiosa e da sua identidade, da sua cidadania, da sua etnia. Então, perseguição e preconceito instauram uma agressividade e uma violência. Eu gosto demais de citar um pensador, mas não só pensador, o grande orador do Império Romano, Cícero, que dizia: quando o seu argumento é fraco,
levante a voz. Então hoje há muita agressividade, muita palavra dura, áspera, muita acusação. Mas também nós podemos dizer, quando o seu argumento é fraco, então você vai criar perseguição e preconceito. Então perseguir uma religião de matriz afro significa não entender todo o processo que criou em nós essa beleza desse país que nós temos, que é o país da miscigenação, é o país do encontro de culturas. Tanto a Tânia como a Jamília lembraram isso muito bem para nós. O Brasil é uma convergência de povos, aqui é a terra de sentimentos, de uma diversidade impressionante. Então não adianta a gente instaurar uma guerra santa. Eu acho que o assassinato de zeladores de santo vem de quê? Talvez de um fanatismo, de um fundamentalismo que não tem sentido. Os zeladores de santo é aquele que guarda o sagrado, aquele que acredita na força interior. Ele vive do santo, ele cria a dimensão do santo. O santo é o humano sadio, e é o divino humanizando demais uma experiência sagrada, né? E o sagrado se tornando profundamente humano. Então o zelador é aquele que guarda para nós a beleza, né, da experiência do ser mais puro, do santo. Depredar templo significa também depredar o nosso espaço sagrado, o lugar sempre presente, o mistério que nós queremos celebrar. Então a pessoa que vai lá destruir um templo, ela está destruindo a si mesma, ela está destruindo a sua interioridade, a sua identidade, ela nega a sua essência. De modo que não é por aí que nós vamos. Então nós temos que mostrar que nós somos seres evoluídos, e a evolução está em abraçar a riqueza, a diversidade, o encontro das múltiplas experiências. E isso também se propõe esse festival de cultura da paz. A paz é inteireza. Sabe? A paz integra, ela não separa. A paz não conhece palavras como essa: perseguição, preconceito, assassinato, depredação. Isso não é paz. A paz é mostrar quem você é, né? Na beleza de ser uma criatura, imagem e semelhança de Deus, né? Um ser espiritual que tem uma dimensão humana. E a força da cultura e da religião é integrar, nos ensina a conviver, né, harmoniosamente, para instaurar realmente aquele mundo que nós sonhamos, né? Um mundo realmente, o paraíso, o melhor lugar. Nós todos queremos chegar ao melhor lugar. Então nós não podemos permitir em nenhum momento perseguição e preconceito, porque isso realmente mostra um humano decadente, mas são fatos isolados, pessoas isoladas que vão instaurar isso até com medo de assumir a beleza da própria identidade, né? Então essa Semana da Cultura da Paz, ela quer oferecer, com tudo aquilo que ela vai propor, e que vocês acompanhem, por favor, né, na nossa programação, acompanhem toda a manifestação que ela vai ter. Ela quer reconstruir a identidade humana, reconstruir os valores, como a Tânia bem lembrou, reconstruir a ética, reconstruir a beleza humana na sua diversidade étnica. O que o Brasil realmente tem de riqueza e de beleza em todos os sentidos, pela tradição que nós recebemos, né, da força da negritude, tudo isso é importante para nós. Então, muito obrigado e fiquemos na paz e no bem.